Sejam todos bem-vindos a mais um resumo de EBD, Escola Bíblica Dominical, onde estamos estudando neste primeiro trimestre de 2025 em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E neste domingo estaremos estudando a lição de número 5, dia 2 de fevereiro de 2025, com o tema Jesus é Deus. O textuário da lição está no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 1, que nos diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A nossa verdade prática, ela nos ensina que a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Temos a leitura diária para estar meditando durante a semana. Segunda-feira, Salmos 45, verso 6 e o verso 7, que nos diz a divindade de Jesus segundo o salmista. Na terça-feira, Isaías capítulo 9, versículo 6, a deidade absoluta do Messias segundo o profeta. Na quarta-feira, João capítulo 8, versículo 58, Jesus é o mesmo, grande eu sou, do Antigo Testamento. Na quinta-feira, Tito, capítulo 2, versículo 13, a divindade do Senhor Jesus, segundo o apóstolo Paulo. Na sexta-feira, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, a deidade absoluta de Cristo, segundo o apóstolo Pedro. E no sábado, 1 João, capítulo 5, versículo 20, o Senhor Jesus é o verdadeiro Deus, segundo o apóstolo João. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 4, em seguida versículos do 9 ao versículo 14, que nos diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Na apresentação da lição, o autor nos propõe alguns objetivos relacionados a cada tópico da lição. O objetivo 1 é demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. O objetivo 2 é explicar a heresia do arianismo. E o objetivo 3, relacionado ao tópico 3, é apresentar as implicações do arianismo na atualidade. A lição está dividida em introdução, tópicos junto com seus subtópicos e, por fim, a conclusão. A palavra-chave desta lição é Emanuel, que significa é o Deus conosco, é o Salvador, é o Messias, é o Deus presente. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos à lição. Jesus é Deus. Tópico 1. A doutrina bíblica
da divindade de Jesus. Está dividido em 2 pontos. Ponto 1, Jesus é Deus. Ponto 2, seus atributos absolutos. No ponto 1, Jesus é Deus, vemos que o Novo Testamento é bem claro e direto quanto à natureza divina de Jesus, conforme diz o Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A Bíblia diz que o apóstolo Tomé atestou a sua divindade no momento que Jesus ele aparece ressurreto aos 11 discípulos, conforme diz João capítulo 20, versículo 28. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. O apóstolo Paulo ele diz que Jesus, mesmo existindo na forma de Deus, ele não considerou ser igual ao Pai, conforme diz Filipenses capítulo 2, versículo 6 e o versículo 7, até o versículo 8, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. No ponto 2 do tópico 1, seus atributos absolutos, vemos que os atributos de Deus também estão em Jesus. São perfeições próprias da essência de Deus. São exclusivos e incomunicáveis. Vejamos alguns deles. Primeiro, onipotência, onde Jesus ele tem todo o poder igual ao Pai, conforme diz Mateus 28, versículo 18. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Paulo reforça esse poder que Jesus tem em Efésios capítulo 1, versículo 21. Acima de todo o principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. O apóstolo João também atesta a divindade de Cristo com o seu poder, conforme diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, onde Jesus diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. O segundo atributo, eternidade. Jesus, ele é eterno, assim como o Pai, conforme diz o profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O profeta Miqueias, ele também atesta essa eternidade de Jesus. No capítulo 5, no versículo 2, nos diz: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Bem como o livro dos Hebreus, ele diz que Jesus ele é eterno. Veja o que é que diz, Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente.
O terceiro atributo a respeito da divindade de Jesus é a onipresença, ou seja, Jesus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Conforme diz Mateus capítulo 18, no versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O evangelista ainda atesta a onipresença de Jesus Cristo em Mateus capítulo 28, versículo 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ainda sobre os atributos da divindade de Jesus, temos também a onisciência, ou seja, Jesus ele possui esse atributo de Deus Pai, que conhece, é conhecedor de todas as coisas, conforme diz Mateus 28, no versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Porém, bem sabemos que Jesus, ele não usufruiu desses atributos divinos como homem, conforme diz Mateus capítulo 24, versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Tópico 2 da lição: a heresia que nega a divindade de Deus, dividido em 3 pontos. Ponto 1, arianismo. Ponto 2, suas explicações. E ponto 3, como solucionar a controvérsia. No ponto 1 do tópico 2, arianismo, foi uma heresia cristã que surgiu no século IV depois de Cristo. Sua principal característica era negar a divindade de Cristo Jesus. Foi criada por Ário, um presbítero de Alexandria, no Egito. Esse Ário, junto com seus companheiros hereges, eles pregavam que Jesus era um homem santo, criado por Deus Pai, e não era uma pessoa da Trindade, muito menos divina. Acreditavam que Deus era o único Deus verdadeiro e que Jesus era subordinado a ele, e que houve tempo que o Verbo não existia. No ponto 2 do tópico 2, suas explicações, vemos também que esse Ário e seus seguidores hereges, eles procuravam textos isolados nas escrituras, pincelando, aqui e acolá, procurando textos para sustentar, para ter base nas suas crenças. Alguns textos vamos citar aqui. Provérbios capítulo 8, versículo 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Também eles usam o texto do apóstolo Paulo aos Colossenses capítulo 1, versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Também eles utilizam o texto de João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que esses hereges eles faziam era ignorar o pensamento bíblico, defensor da eternidade e deidade de Jesus Cristo, conforme diz João capítulo 1, versículo 1 ao 3. No princípio era o Verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. No ponto 3 do tópico 2, como solucionar a controvérsia? Aprendemos que em Provérbios capítulo 8, versículo 22, o sábio está falando do pensamento de criação. Como trazer à existência algo do nada, conforme diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Já em Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, e não que ele é o primogênito de Deus. Já em João capítulo 17, versículo 3, conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, conforme diz João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Então estas foram algumas respostas bíblicas, para os hereges, onde eles citam esses versículos isolados. Tópico 3 da lição: implicações do arianismo na atualidade, dividido em 3 pontos. Ponto 1, a tradução do Novo Mundo. Ponto 2, os movimentos orientais. E ponto 3, outros grupos. No ponto 1 do tópico 3, a tradução do Novo Mundo, vemos que essa tradução do Novo Mundo nada mais é do que a Bíblia das Testemunhas de Jeová, mais conhecido como TJ, que é o movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão. Eles falsificam textos isolados, porém textos fortes. Em João capítulo 1, versículo 1, eles colocam um Deus, com D minúsculo, não só em João, mas também em outros textos da Bíblia, tais como Tito, capítulo 2, versículo 13, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Eles acrescentavam um D para negar a divindade de Jesus. No ponto 2 do tópico 3, os movimentos orientais, vemos que nenhum deles reconhece a divindade de Jesus, e também para eles não existe Trindade e nem existe Jesus. O autor da lição, ele cita um exemplo de alguns desses movimentos, tais como o Hare Krishna, que é um movimento criado para negar a divindade de Jesus e que ele seja o Salvador, vê em Jesus como um guia espiritual. 3 do tópico 3, outros grupos, vemos que temos um grupo do Alcorão, que eles creem que Jesus é um mero mensageiro, que ele não é Deus, nem Filho, nem Salvador, nem morreu, nem ressuscitou. O Jesus deles não passa de mais um médio, mestre ou filósofo. Porém, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais. Efésios capítulo 1, versículo 21. O apóstolo Paulo atesta isso. Acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Hebreus capítulo 7, versículo 26 nos diz
porque nos convia tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Temos também o texto de Romanos, capítulo 9, versículo 5, que nos diz: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. E para finalizarmos, Mateus capítulo 16, versículo 15 ao versículo 19, que nos diz: disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que o desligares na terra será desligado nos céus. Na conclusão da lição, Jesus é Deus, o autor da lição nos diz que, diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar, somente Ele é o Salvador, conforme diz Isaías 45, versículo 21. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador não há fora de mim. Sendo assim, aprendemos que, se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então, negar a sua divindade é negar a salvação. Que Deus continue abençoando a todos e que nós possamos estar juntos em uma outra oportunidade, em mais um resumo de EBD.